Seja bem-vindo, Rafael. Pode subir aí, Silvia, Cíntia. As irmãs ficam com sua faca mais confortável. Eu estou me sentindo em casa aqui. Eu não sei porquê. Vamos lá. Aqui, Rafael. Se quiser chegar para cá, Deus abençoe. Bom? Isso. Tá bom aí. Ok. Tá certo. Glória a Deus. Aleluia. Tá certo. Nós estava acertando só um detalhe aqui que foi faltando. Então, nós temos uma visão para o nosso ano. A visão do nosso ano, quem lembra a visão? 2011? Deram cola lá. Então vamos lá então, todo mundo de novo. 2011? No coração de Jesus. A ideia é essa, é que esse ano a gente não vai somente transpor barreiras, nós não vamos apenas conquistar vitórias, nós não vamos apenas vencer e transpor as dificuldades da vida, mas nós vamos usando essas coisas e também através dessas coisas estarmos mais próximos do Senhor Jesus. Permitir que Jesus então trabalhe, faça uma obra na nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês um texto e depois então eu vou passar. Distribui o microfone aí, Silvia, vê se tem microfone para todo mundo aí. Se alguém quiser água, pode pegar aí. Fiquem à vontade, vocês estão em casa. Eu quero compartilhar com um texto da Palavra de Deus que se encontra em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Não sei se dá para projetar, Laurane. Se der, Tiago 1, 12. Tá bom. Tiago 1, 12. Ok? Deu para projetar? Você lê comigo? Para a gente poder ler uníssono ali a mesma palavra. Vamos lá, todo mundo junto? Bem-aventurado, porque depois... Isso, para ler em meia voz ficou ótimo. Para ler aqui na memorial, aqui é com força, irmão. A gente faz tudo aqui sobrando. Então a gente vai ler com voz plena para poder realmente ter consciência dessa verdade bíblica para o nosso coração. Vamos todo mundo junto, forte então? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? A palavra de Deus tem falado, através desse texto, que as provações da vida, as questões que nós vivemos nessa vida, as lutas que vivemos nessa vida, é uma forma também de nos relacionarmos com Deus. É uma forma também de nos achegarmos à presença de Deus, de estarmos mais próximos de Deus. E eu trouxe esses três irmãos aqui, porque na lida pastoral a gente, no dia a dia, conversa com as pessoas e ouve, vive e acompanha histórias que são muito impactantes. E esses três irmãos que estão aqui, a Cíntia, o Rafael e a Silvia, viveram situações assim muito impactantes da vida, com a vida, e essa provação, essa situação promoveu certamente algo de Deus, um crescimento, uma aproximação de Deus na vida deles. Então eu queria dar a oportunidade de vocês contarem, cada um de uma vez, o que aconteceu, e depois então a gente vai no meio do caminho conversando sobre o que aconteceu. Eu vou começar aqui pelo Rafael, né, que está aqui ao meu lado. Rafael, conta pra gente qual foi essa situação que você viveu, que foi tão impactante assim, que foi um problema grave, mas no caminho a gente vai então elucidando melhor. O que aconteceu? O que aconteceu comigo foi que eu, de repentemente, passei mal, sentindo uma dor de cabeça e fiquei aqui em Silvio Jardim praticamente em coma 3 dias. Depois fui encaminhado para Rio Bonito e depois que eu me recuperei, fiz alguns exames e descobri que eu estava com um cisto, um tumor no cérebro. E foi algo assim que realmente veio para abalar a gente, né? Mas foi mais ou menos por alto foi isso que aconteceu. Amém. Rafael, eu estava aqui no gabinete, a Silvia ligou para mim e falou assim: Sérgio, dá um pulo lá na clínica que o irmão do Leonardo está internado lá. Parece que é uma crise de pressão, mas vai lá dar uma olhada. E eu confesso que quando cheguei lá, eu não sei se o Léo falou que ele me viu que eu estava assim, um pouco preocupado. Eu voltei de lá, a gente estava gravando o filme de fim de ano, né, o Natal Memorial, e eu voltei de lá muito preocupado. Realmente encontrei o Rafael numa situação muito difícil. Eu conversando com a enfermeira falou: pastor, olha só, a gente que não tem mais recursos para cuidar dele, eles precisam de uma remoção.
E eu fiquei muito preocupado e a gente se mobilizou, graças a Deus conseguimos, né, Rafael? E ali, o que parecia ser uma coisa simples, né, Rafael, que é uma crise hipertensiva, foi se demonstrar muito mais grave, como o resultado disso, um tumor, né, que depois você descobriu ser um cisto no cérebro, né? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: em que momento você entendeu, assim, preciso que Deus mova nisso aqui? Em que momento você entendeu que isso realmente era grave? O momento que te impactou, assim, você falou, isso é muito grave. Primeiro eu quero começar assim, falar anterior um pouquinho a isso. Tudo começou, na verdade, esse propósito de Deus com a minha vida foi justamente em dezembro, quando que Deus colocou no coração do pastor para passar durante o mês de dezembro pregando sobre aquele tema. Não sei se acredito que todos se recordam que se eu tivesse apenas 30 dias de vida, o que mudaria na minha vida? E eu pude pegar, assim, presenciar e comparecer aos 2 primeiros sermões. E a gente, assim, é levado a se confrontar com essa situação, né? E naquele momento, assim, que eu me confrontei, imaginando, antes de acontecer isso tudo, eu senti Deus tocando no meu coração que, apesar de ser uma situação difícil, que Ele estaria comigo e que nada mais me importaria. E foi eu e minha esposa e Léo, a gente foi para Rio Bonito para levar o resultado do exame. Foi meu cardiologista que pediu a ressonância, porque eles imaginavam que eu tivesse tido um AVC, e ali a gente recebeu a informação realmente que eu estava com cisto no cérebro. Aí eu vim chorando durante o caminho, e aquela hora, né, que você perde realmente o chão. Mas o mais incrível foi quando eu cheguei em casa, que foi o conforto que Deus deu para a minha vida e a certeza de que Ele estava justamente no controle e que nada iria acontecer à minha vida sem que não fosse da vontade dEle. Mesmo que o Senhor viesse a me levar, que iria ser da vontade dEle. E foi até engraçado que eu liguei para o pastor Sérgio, eles estavam de férias, né? Aí eu liguei para ele e falei assim: pastor, eu estou ligando para agradecer ao senhor, porque o senhor esteve lá na clínica, deu apoio para a gente, e foi diagnosticado que eu estou com cisto no cérebro, mas está tudo bem, tudo tranquilo. Eu falei assim: Rafael, tá tudo bom? Eu tô com cisto no cérebro, mas tá tudo bem. Aí eu falei: peraí, eu vou aí. Não, peraí, eu vou, não vou, fiquei perdido. Mas ele passou uma voz tão serena que eu realmente ouvi o conforto de Deus na vida do Rafael. E foi justamente isso, assim, foi isso que aconteceu, assim, até os fatos assim, mais explicativos, né, com relação a isso. Sim. Talvez uma outra oportunidade para conversar até com Sim. vocês. Foi isso que aconteceu. Ok. Aí o médico identificou ali o cisto, né? O interessante na vida do Rafael é que você observa que Deus começou a trabalhar antes. Lembra que eu estava falando hoje de manhã aqui que às vezes você não é o 40 minutos da mensagem, mas é uma palavra que Deus usa para confortar o teu coração. E ele, na época, ele me ligou e falou: pastor, falou muito no meu coração aquela mensagem dos 30 dias para viver, que eu falei, Deus me avisou, falou assim: olha, havia uma barra pesada aí, mas eu estou contigo, vou te guardar. Durante esse tempo, Rafael, você foi para Macaé, Deus abriu todas as portas necessárias, você me contou essa história, e você foi lá para Macaé, um hospital, até onde eu pude ver, muito bom, né, Léo? Nós estivemos lá, visitando o Rafael, junto com a família, um hospital bem aparelhado, da Unimed, bem legal. E durante o tempo que você ali passou por essa cirurgia, não foi simples, que você ficou deitado ali quantos dias? Na mesma posição? 10 dias, só na UTI, na mesma posição, porque estava com dreno, né, na cabeça, não era isso? Ele tinha um dreno na cabeça e ele tinha que ficar na mesma posição, imagina, sem se mexer durante 10 dias, devido ao risco da infecção. E durante esse tempo que você ficou lá, em algum momento, Rafael, passou pelo teu coração assim de você reclamar com Deus, falar: Deus, por que eu? Que coisa horrível, tinha tanta gente ruim para acontecer isso logo comigo. Por acaso ocorreu isso no teu coração em algum momento? Foi o momento mais difícil da minha vida. Realmente eu fiquei 10 dias só na UTI, no hospital fiquei quase um mês internado, mas eu até brincava, né, com os enfermeiros e testemunhava para ele, falava realmente justamente do amor e do carinho que Deus tem para aqueles que o servem, que o adoram. E foi até assim, uma coisa que me marcou também, que um dos enfermeiros chegou para mim e falou assim: Rafael, de todas as pessoas que passam por aqui, porque naquela situação da UTI, realmente assim, é um leito de morte, situações difíceis ali que a gente acompanha, eu acompanhei também durante a noite também, as pessoas gritando de dor, chorando de dor. E ele falou para mim assim: uma coisa que eu vejo diferente de você, que eu olho para você e vejo que você tem esperança. Aleluia. Amém, irmãos? Então,
A última pergunta, antes da gente passar à frente, depois no final eu quero falar contigo novamente. Como você imaginaria você ter de passar por um momento... Eu sei que é difícil essa pergunta que eu vou te fazer, mas como você imaginaria passar por uma situação dessa sem a presença de Jesus na tua vida? Você acha que seria diferente? Você acha que Deus fez diferença nesse momento? Com certeza. O que eu venho até falando nos testemunhos, né, que eu venho dando, que eu não me canso de pegar falar sobre as maravilhas que Deus fez e tem feito na minha vida, e que para a igreja o que eu coloco é que nós somos privilegiados por servir a Deus, por estarmos diante de Deus, por mais imperfeitos que nós somos, mas Deus, ele conhece nossas limitações, Deus conhece nosso coração, e esse é o grande privilégio, porque por maior que venha a ser a luta, tem um Deus, sabe, que lutando e zelando por nós. Amém. Então quer dizer que essa esperança que você tem, a fé que você desenvolveu, que você tem no Senhor através da palavra, te sustentou nessa hora. Com certeza. Poderia dizer que sem essa fé nesse momento seria muito mais difícil de vencer. Eu nem sei como seria. Ok, Deus abençoe você, Rafael. Vou falar agora com a Cíntia. Cíntia, o pessoal que sabe bem a história da Cíntia, da família, né, dela, Davi. Eu chamei Cíntia para testemunhar porque não teria tempo de botar todo mundo para falar. E Davi é que nem eu, ele guarda o microfone. Aí eu falei, vou pegar um só da família para testemunhar. E a Cíntia que viveu mais de perto essa situação, porque a Cíntia que ela vai contar pra gente como que aconteceu, e ela também tem um testemunho, assim, um impacto, uma situação que ela viveu muito difícil. Cíntia, conta pra gente, alguns já sabem, alguns não, o que você viveu que foi tão impactante assim? Boa noite. Boa noite. Eu tive um momento de gravidez muito difícil, todos acompanharam, desde o primeiro mês em repouso absoluto, 3 meses de repouso absoluto, virado de barriga para cima, não podia virar nem para o lado, para nada. E mais para o final, sempre sentindo muitas dores, tal, e as pessoas acompanhando, os irmãos indo lá, o pastor Sérgio, tal. Chegou mais para o final, com uns 6 meses, eu sentia dores, cólicas, e os remédios já não faziam mais efeito. E eu pedi à minha mãe assim, mãe, faz um favor para mim, eu estou com um pedido aqui de uma ultrassonografia, mas só para mês que vem. Vai lá na clínica, por favor, e troca e pede para eu fazer essa semana. Eu preciso fazer essa ultrassonografia essa semana. Aí minha mãe foi lá na clínica, trocou e eu fui fazer a ultrassonografia. Aparentemente eu estava bem. Nisso que eu fui fazer a ultrassonografia, antes de eu fazer a ultrassonografia, eu falei bem assim, Senhor, mostra. Porque eu estou achando que tem alguma coisa errada. Não tá... A gente sente, eu estava me sentindo mal, tinha alguma coisa errada. E na ultrassonografia eu deitada lá, e a gente sempre fica naquilo, ai meu Deus do céu, o que está acontecendo, o que está bem, não está bem? E eu falei, Senhor, mostra. Por mais que não pareça nada, eu não vou falar nada, eu quero que o Senhor mostre. Se tiver tudo bem, tá ótimo, se não tiver também, eu sei que o Senhor vai estar à frente, vai estar guiando. E a moça, a doutora que fazendo a ultra, disse que o neném estava bem, estava tudo bem, e eu quieta. Ela falou assim, você notou alguma coisa diferente? Eu falei, olha, doutora, eu sinto muita dor, eu estou notando alguma coisa diferente. Tem alguma coisa errada, eu não sei te dizer o que é. Aí ela falou, realmente tem alguma coisa errada, o seu líquido amniótico está baixo. Aí eu falei, mas como? Eu não estou percebendo que eu estou perdendo líquido. Ela falou bem assim, aí eu, na mesma hora, Deus mostra a gente, eu falei, isso deve ser na urina. Aí ela falou, realmente, bem provável que seja na urina. E estava muito abaixo. O nível mais assim, digamos, baixo normal, é 80. E eu estava exatamente com 80. Ela falou bem assim, olha, você precisa procurar sua obstetra, porque o seu nível já está muito baixo, já está baixo, porque para casa você não pode ir. Eu saí dali, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha tomado café, mas eu perdia, como o Rafael falou, a gente perde o chão, porque não sei o que fazer.